Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um programa Vozes Femininas, Conversas que Inspiram. Eu sou Thaís Jacob e espero que vocês gostem desse nosso programa de hoje, pois nós estamos com uma convidada super especial, uma psicóloga aqui do nosso município, ela também atende fora, uma psicóloga renomada, e eu vou apresentar ela para vocês, Graziele Magalhães. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Thaís, obrigada a todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje para falar com vocês a respeito de alguns temas de extrema importância aí para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento. Que legal. Grazi, posso te chamar de Grazi? Pode, com certeza. Grazi, você poderia falar para o pessoal que está nos acompanhando quais são as suas especialidades? Eu tenho especialização na área de terapia cognitivo-comportamental, neuropsicopedagogia clínica e educação especial. Nesse momento eu atuo na Secretaria de Educação de Nova América da Colina e aqui no município de Açaí, na Secretaria de Saúde. E atendo também na clínica particular aqui em Nova América também. A gente está aí na correria. Ah, que legal. Você também tem a dupla jornada, a dona de casa e atende em 2 municípios e ainda atende particular. Sim. É a nossa vida de mulher, né? Profissional e ainda tem que cuidar da casa. Mas vamos lá. Hoje, a Grazi está aqui com a gente para conversar sobre um assunto muito importante, né? Que é a saúde emocional dos nossos pequenos. A Grazi ela é especialista nessa área. Então, a gente vai ter um bate-papo legal sobre esse assunto. Espero que quem tem curiosidade ou quem acredita, talvez, que o filho tenha algum sintoma, já vai poder tirar as suas dúvidas aqui, né? Já peço também para você, se tiver alguma dúvida, já deixa seus comentários nas redes sociais, que a Grazi também vai estar respondendo vocês, tá bom? Grazi, a importância da saúde emocional das crianças. Por que é tão crucial cuidar da saúde emocional na infância? Thaís, os primeiros anos de vida de todo ser humano serve como uma base para o nosso cérebro adquirir algumas questões que serão importantes para o futuro, né? Então, a primeira infância ela é uma base para o nosso desenvolvimento. É na primeira infância que a gente aprende a se comunicar, onde a gente aprende a pensar, a sentir, a interagir com o mundo ao nosso redor. Então, a gente usa aí a primeira infância como uma base mesmo para o nosso futuro, né? Para o nosso desenvolvimento aí enquanto seres humanos. Então, tem uma importância crucial aí no desenvolvimento de qualquer pessoa. É a estrutura do ser humano adulto. Exatamente. Né? O que vai definir o que ele vai ser lá na frente. Exatamente. É isso? Exatamente. Grazi, e quais são os impactos de uma saúde emocional negligenciada na vida adulta? Quando o adulto negligencia a saúde emocional, a saúde mental das crianças, né, a gente corre um sério risco de que essa criança vá chegar lá no futuro com problemas, com transtornos, né, com dificuldades, seja insegurança, seja problemas relacionados a questões, né, diversas aí, como alcoolismo, uso abusivo de drogas, né? Então, muitas coisas refletem aí no futuro, mas que vêm desde a nossa base, desde a nossa infância. Então, tem muitas pessoas que passam por situações de violência, de abuso, né? E isso vai refletir lá na frente, né? Ter um reflexo na vida dessa pessoa. Então, é por isso que a gente coloca aí a infância como sendo uma fase tão importante para o nosso desenvolvimento.
Quando um pai, uma mãe, ou um responsável fala para uma criança, a criança está chorando, engole seu choro, para de chorar. Qual que é o impacto da criança guardar o que ela está sentindo? Ela vai aprender que ela não pode sentir, né? Então, todos nós temos as emoções aí presentes na nossa vida. E quando alguém fala, fica quieto, engole esse choro, né? Ah, não foi nada. Isso acaba diminuindo o que a criança está sentindo ali diante daquela situação, né? Quando a gente fala da questão da negligência, a gente vê muitos pais que tiram aquela responsabilidade de, muitas vezes, brincar com a criança, cuidar da criança ali e coloca ela na frente do celular, né? E isso também é uma forma de negligenciar. A gente vê aí os estudos em torno dessa questão, né, onde a própria OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, coloca que crianças até 2 anos de idade, elas não podem ter acesso a telas, né? A tela de celular, por quê? Celular, tablet, computador, né? A TV também, a gente vê que tem uma diferença muito grande entre o celular e a TV, né? Mas a exposição às telas antes dos 2 anos de idade pode fazer com que essa criança tenha alterações neurológicas, né? Então a gente vê muitas crianças que acabam desenvolvendo alguns problemas aí em relação à aprendizagem, à atenção e outras questões, justamente por conta desse uso abusivo de telas, né? E a criança até os 5 anos de idade, elas podem ficar no máximo 1 hora no celular, né? E até os 10 anos, o recomendável aí é que seja no máximo até 2 horas por dia. As nossas crianças, elas estão perdendo, não sei se é impressão minha, como mãe também, mas elas estão perdendo a criatividade, né? Elas estão muito dependentes de tela. Se não tiver a tela, eles ficam entediados, né? Eles, por algum tempo ali, eles satisfazem aquele tédio, mas logo em seguida já estão entediados de novo. Muitas vezes, durante essa grande exposição na tela, eles ficam irritados. De fato, tem a ver essa irritabilidade deles com o uso de tela? Com certeza, com certeza. As telas, elas trazem uma estimulação muito grande, né? No sentido, eu tenho acesso a muitas coisas, aquelas luzes que as telas proporcionam faz com que eu me sinta ali, né, com vontade mesmo de continuar assistindo. Então eu vou focar, eu vou parar, eu vou ficar ali nas telas, né? E isso faz com que as crianças não façam outras atividades, né? Não criem, não estejam adeptas a realmente buscar aquilo que elas querem, aquilo que elas de alguma forma gostariam de criar, né? Porque já traz pronto. Então, além de todas essas questões, ainda tem a questão das dificuldades mesmo, né? Tem crianças que acabam desenvolvendo problemas com sono por conta das telas, né? Então, são diversas questões aí que as telas podem gerar. E quando a gente fala das telas, né? Por que eu comentei a respeito da TV? A TV fica lá no canto, né? Fica lá na frente, às vezes a criança está ali na frente, ela consegue brincar mesmo assistindo televisão, né? Então ela consegue, ela vai no banheiro, ela volta, as telas de celular, de tablet ficam aqui, né? Exatamente. E aí a criança fica totalmente limitada, né? Àquele ambiente, fica totalmente limitada àquele celular, né? Mas daí as mães agora que estão nos acompanhando, elas vão parar, vão falar assim, mas Grazi, eu vou ter que tomar o celular do meu filho? Eu não posso mais dar então o celular na mão do meu filho? Eu não posso dar mais o tablet? Você disse a recomendação, mas ainda fica o questionamento. Pode ou não pode? Então, Thaís, aí é uma questão muito importante, né? Porque às vezes a criança está tão acostumada com aquela tela que vai ser muito difícil a gente tirar de uma hora para outra, né? Então a gente tem que começar a fazer uma diminuição progressiva aí do tempo em que a criança vai estar disponível na tela. Então, se a criança fica 4 horas por dia, vamos começar diminuindo para 3, para 2, para 1 hora, até a gente conseguir substituir essas atividades. E vocês vão perceber o quanto as crianças gostam de brincar, né? O quanto elas gostam de correr. É que muitas vezes a gente vê alguns pais, né, infelizmente, que não quer ter o trabalho de às vezes ficar ali com a criança, né, de cuidar de modo integral ali da criança, né? Então o celular ele acaba sendo essa babá eletrônica, né? Então a gente tem que começar.
Quando a gente passa a estudar as questões que o uso de telas traz aí para as crianças, a gente percebe que tem um impacto muito grande para essa criança, principalmente nas áreas da aprendizagem, nas áreas voltadas à atenção, à interação, né? Porque por mais que eu coloco musiquinha que ensina as crianças, né? Que vai ensinar o alfabeto, vai ensinar os números, mas as telas não interagem com as crianças, né? Então, existe uma diferença muito grande aí entre você estar presente, se comunicando com a criança, do que deixar ela aprender através dessas telas. As crianças de hoje eu já digo que nascem assim com o dedinho já sabendo, né? Exatamente. Tudo que pega, talvez um porta-retrato, ela tá lá tentando passar o dedinho. E isso vai interferir nessa nova geração, né? Porque não tem como a gente fugir, a gente pode amenizar, como você falou, né? Diminuir, só que não tem como a gente também privar, porque é o futuro, tá todo mundo... Mas a gente tem que arrumar uma forma também de não deixar a criança totalmente dependente, porque ela também perde a vida social, né? Ela, como você disse, ela fica irritada, ela perde a criatividade e além de outros transtornos também, ou até problema de visão. Eu ouvi dizer que as crianças que ficam muito tempo expostas à tela, elas estão perdendo a sua visão panorâmica, né? Então tem os seus malefícios, né? Mas também tem os seus benefícios, mas tudo tem que ser dosado, né? Exatamente. E cabe aos adultos, aos responsáveis, dosarem isso, tá prestando atenção. E também as mães, né? As mães, eu falo mães porque o nosso programa ele é voltado a mulheres, mas se você pai estiver nos acompanhando, vô, tio, responsável... Família, né? Exatamente. Fica sob sua responsabilidade, né? A educação de fato, né? O companheirismo, tá ali com a criança, estimulando, não só estimulando através da tela, mas estimulando com leitura, com brincadeiras, para que as nossas crianças, a nossa geração do futuro não se perca, né? Com certeza. E a infância passa tão rápido, né? Por que não aproveitar de forma mais presente, de forma mais assistida essa fase aí da vida da pessoa, né? E dando continuidade aqui, né? Vamos abrir mais um assunto nesse nosso segundo bloco, continuando também, né? Falando de crianças, mas também é algo que os adultos estão descobrindo em si, que é o TDAH, né? As pessoas também estão se autodiagnosticando, né? E eu queria saber, Grazi, de você, como que o TDAH afeta a vida das crianças? Certo. O TDAH, Thaís, ele é um transtorno neurobiológico, né? Que tem um fundo genético, né? E muitas vezes, né, a questão do TDAH, ele pode vir aí de forma desatenta, impulsiva ou hiperativa, né? O que seria tudo isso? São as características básicas do TDAH: a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Então, a criança desatenta, né, quando é um TDAH de forma desatenta, é aquela criança que muitas vezes está lá na sala de aula, né, quietinha no canto dela, não pergunta nada para a professora, parece que está aprendendo tudo. E aí, quando chega na hora da prova, a professora percebe que ela não aprendeu nada, né? Então, muitas vezes, a gente acaba se confundindo aí com algumas coisas, né? Então, a criança que você acha que ela prestou atenção naquilo que você falou, mas ela não compreendeu exatamente o que você estava falando, né? Então é aquela criança que desfoca muito rápido, aquela criança que perde ali a atenção naquilo que ela está fazendo, né? Já a criança hiperativa e impulsiva, né, que é mais fácil de identificar, são aquelas crianças que não param, né? Aquelas crianças que têm uma necessidade de estar sempre em movimento, né? Então, você olha para a criança, ela tá balançando o pezinho, né? Mexendo a mãozinha, o tempo todo levanta, vai lá, pega uma coisa.
começa a brincar, não conclui aquela brincadeira, volta, começa a brincar com outra coisa. Então, é aquela criança que não para. E os primeiros indícios do TDAH surgem já na primeira infância, né? Então, a criança que tem, muitas vezes, dificuldades relacionadas ao sono, né? Aquele bebê que tem muita insônia, tem muita dificuldade para dormir, né? Aquele bebê que chora bastante. Então, são sinais que a gente tem que ficar em alerta aí, para buscar uma ajuda, buscar um apoio, uma estimulação. Dando continuidade aqui ao TDAH, né? Enfatizando agora, não só falando das crianças, mas muitas mães também, muitas vezes elas não procuram um psiquiatra, um psicólogo, e estão se autodiagnosticando com TDAH. O que faz essa nova geração não só de mulheres, mas de vida adulta, as pessoas se identificarem com TDAH? Talvez não seja só uma correria do dia a dia? Na verdade, tem muitas questões voltadas à ansiedade também, que são confundidas com o TDAH, né? Então, acredito que a correria do dia a dia, a sobrecarga, né? Diversas outras questões aí que fazem parte do nosso dia a dia, muitas vezes levam essas pessoas a pensarem que tem o TDAH, né? Mas para a gente descobrir de fato a questão do TDAH, tanto na infância como na vida adulta, né? A gente tem que buscar um apoio profissional, né? Seja o médico, o neurologista, né? Que são os médicos aí que realmente fazem uma avaliação, pedem os exames ali que também contribuem para o diagnóstico, e também a avaliação clínica do psicólogo e através de testes psicológicos também que a gente utiliza para estar buscando aí, né, verificar se realmente tem o TDAH ou não, né? Mas é sempre importante buscar mesmo esse apoio profissional para a gente verificar, né? Tanto na criança, adolescente, o adulto. Tem muitos adultos que tiveram TDAH ali na infância, né? Que tiveram muitos prejuízos por conta do TDAH e que só foi descobrir na vida adulta, né? Então nunca é tarde para a gente buscar esse apoio, buscar essa compreensão mesmo de quem nós somos, né? E a gente vê aí dentro dos tratamentos voltados para o TDAH também a questão medicamentosa, né? Existem muitos pais que têm medo de dar remédio para a criança, né? Meu filho vai ficar dependente, meu filho vai ter que tomar a vida toda, né? E a gente vê que a questão da medicação, quando a criança tem os prejuízos escolares em relação ao TDAH, é de extrema importância, né, o uso da medicação. Porque tem crianças que realmente não vai conseguir focar, né? Imagina você está lá, sentado na sala de aula durante, no mínimo, 4 horas, né? E ter que ficar parado, olhando para a professora, prestando atenção, realizando as atividades. E para a criança que tem o TDAH, isso é muito difícil. É um sofrimento, né? Exatamente. Então, a gente muitas vezes tem aí a necessidade de estar, né, fazendo o uso dessa medicação para ajudar mesmo nesse processo aí. A saúde emocional, ela ainda é um tabu, né? A gente sofre muito preconceito. Eu falo a gente porque eu também, né, faço tratamento emocional. E preconceito de nós mesmos, né? Interno. Porque as pessoas vão pensar que eu sou louca, porque eu não vou dar o remédio para o meu filho, porque vão pensar que o meu filho é doido, né? Bem pejorativo mesmo, né? Uhum. E de fato, se você não procura uma ajuda profissional, lá na frente essas crianças, elas podem ser muito prejudicadas, né? Entrando com um tratamento para outras doenças emocionais, né? Psicológicas. Com certeza, Thaís. E eu acho que é importante, né? A gente pensar que, independente de qualquer pessoa, independente do que as pessoas falam, do que as pessoas pensam, a gente tem que pensar no nosso filho, que está em sofrimento, né? Porque a criança que tem ali as dificuldades, nós estávamos falando aí a respeito da saúde mental, né? Iniciamos com esse tema hoje, falando sobre os sinais ali, né? A gente percebe muitas crianças que estão em sofrimento,
A criança que está, às vezes, apresentando um comportamento agressivo, era uma criança tranquila, de repente se tornou agressiva, nervosa diante das situações, né? E a gente tem que entender que tem algo por trás desses comportamentos que elas apresentam. Não né? é só birra, manha, né? Que Exatamente. muitas vezes é dito pelos familiares, por aquela tia. Isso é só uma birra. Uma chinelada já resolve o problema. E não é bem assim. Né? Essas chineladas da vida que a gente leva quando é criança, às vezes transformam em uns adultos aí que são cheios de problemas. Exatamente. Né? E muitas vezes é apenas um pedido de socorro, né? Para ajudá-los. E você disse, né, quais são os tratamentos disponíveis e também dicas. Eu preciso, assim, que você dê dicas fáceis de uma mãe identificar que o seu filho tenha o TDAH. Na verdade, a parte da identificação, né, a gente percebe a agitação, a gente percebe que essa criança tem alguns comportamentos ali que fogem do esperado. Geralmente a escola identifica, né? Então a escola geralmente entra em contato com os pais, com a mãe, né? E pede para procurar um profissional. Mas assim, a gente vai descobrir, né? Principalmente no ambiente de casa, os sinais através dos comportamentos que a criança está apresentando, né? Mas quando a gente já tem um diagnóstico, ou a gente já tem algo ali estabelecido em relação ao que está acontecendo, né? E quando eu falo diagnóstico, a gente tem que tomar um cuidado, Thaís, para não rotular essa criança, né? O diagnóstico, ele serve como um apoio, né? Um apoio para o profissional que vai trabalhar com essa criança, para o médico que muitas vezes vai receitar a medicação adequada, né? E ele não serve para definir quem é aquela criança, né? Porque muitas vezes a gente se pega nessa coisa, ele é TDAH, né? Essa criança aí é hiperativa, né? Não, ele é o fulano, né? Ele nunca vai deixar de ser aquela criança que os pais sempre conheceram. Mas, a partir de agora, a gente tem um direcionamento para saber onde a gente vai chegar com aquela criança, né? Muito bacana essa sua fala, né? Sobre o rótulo. A criança não ser vista somente como aquilo, né? A partir do momento do diagnóstico. Exatamente. E para os pais aí, né, que têm dificuldade para lidar com os filhos aí mais agitados, né, que apresentam esses comportamentos, uma coisa muito importante é estabelecer rotina, né? Colocar uma rotina, nem seja um quadro mesmo, com tudo aquilo que a criança vai fazer durante o dia, né, manhã, tarde, noite. Então, criar uma rotina junto com a criança para ela saber, né, para direcionar aquela criança no que ela terá que concluir ali durante o dia. Outras questões que a gente pode ajudar muito as crianças, Thaís, é na organização. As crianças com TDAH, geralmente elas são muito desorganizadas. Não só em casa, com as roupas, com os brinquedos, mas com o material escolar também, né, na escola. Então, assim, acho que é importante a gente conduzir a criança aí para ela conseguir, de fato, lidar com essa desorganização que está fugindo do controle dela, né? E quando você fala da rotina, a rotina ela também vai servir para o próprio cuidador da criança, para a mãe, para facilitar a vida da mãe, porque a partir do momento que você tem uma rotina ali com a criança, você ganha tempo, né? Com certeza. Ganha tempo para ficar com a própria criança. Então a rotina, eu digo que é essencial. Com certeza. Ela é algo ali extremamente importante. E não só na vida da criança que tem TDAH, né? Mas todas as crianças aí, de modo geral. É uma otimização do tempo. Com certeza. Continuando aqui com a nossa pauta, vamos entrar na nossa última pauta, que também é algo extremamente importante. E para começar essa pauta, eu vou usar um exemplo pessoal meu, que eu tive na semana passada, e eu gostaria que você falasse sobre. Que foi um pequeno preconceito que eu vivi com o meu filho. Meu filho, aos 3 anos, meu filho hoje tem 6 anos, aos 3 anos ele tinha dificuldade de fala, e ele foi pré-diagnosticado com autismo, mas por conta da fala. Pela fono, pela clínica geral, que a pediatra que atendia ele, mas passando no neuro, o neuro, ele
tirou esse diagnóstico, na verdade não era o diagnóstico, era um pré-diagnóstico, e diagnosticou ele com apraxia da fala, dificuldade de fala, né? Só que as pessoas em volta ali que do convívio, né? Eu comentei, falei, meu filho, ele tem traços de espectro autista, né? Comentei com o pessoal. Aí, na semana passada, eu encontrei com uma conhecida minha, e eu estava com meu filho, né? Ele também, ele é super agitado, brinca bastante. Ele é uma criança. Ele super brinca, corre, pula. E a pessoa olhou para mim e falou assim, nossa, como que ele é agitado? É ele que tinha um probleminha, né? Então eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre o autismo nessa característica de preconceito, né? Como desmistificar isso, que o autismo, ele, né, sendo eu vou cortar essa parte só para eu expressar aqui o que eu queria falar. Eu gostaria que você falasse, né, desse preconceito incubado perante o autismo, como que os adultos podem lidar com crianças autistas e dar dica também para essas pessoas, né, que têm falta de conhecimento perante o autismo, para que elas não sejam inconvenientes, assim, porque isso afeta. Você pensa, o meu filho, independente se ele tem o autismo ou não, ele ouvir que ele tem um probleminha, o que isso vai afetar na vida dessa criança? Nossa, eu tenho um probleminha, né? E ainda a pessoa apontando para que ter um probleminha. Então, gostaria que você entrasse um pouquinho nesse assunto do autismo das crianças. Certo. Thaís, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele pode afetar e trazer alguns déficits na parte de comunicação, socialização, né? A criança pode apresentar alguns interesses que são restritivos ou repetitivos, né? Então, dentre essas questões aí entra a seletividade alimentar, né? As estereotipias, as crianças que têm aqueles movimentos, às vezes repetitivos com as mãos, ou andar em volta, ou querer acompanhar o ventilador, né? Então, são diversas questões que a criança pode apresentar, né? A gente vê muito assim, há um tempo atrás, quando a criança apresentava algum atraso na fala ou em qualquer outra área do desenvolvimento, e a criança era encaminhada para o médico médico falava, não, espera mais um pouco, né, que está no tempo correto e com o tempo ele vai desenvolver. Hoje em dia, quando os pais levam a criança para algum profissional e esses percebem que está em atraso, né, ele já encaminha para a estimulação, né? Então, a estimulação vai acontecer geralmente com uma equipe, né, seja de psicólogos, fono, e outros profissionais, terapeuta ocupacional, né, de acordo com a defasagem que a criança está apresentando. Para quê? Né? Para que essa criança possa se desenvolver e chegar num ponto ali que aquilo não esteja mais em atraso, né? Então, aí já levanta a suspeita do autismo, né? Quando a criança vai para o médico, os pais levam até o médico, e ele verifica, já coloca ali como um traço de autismo, né? E muitas vezes sem um diagnóstico fechado. E quando os pais realmente vai atrás, procura aí o tratamento ainda na primeira infância, a gente percebe que essas crianças elas têm uma evolução muito grande, né? De qualquer área aí que esteja em defasagem, né? A gente percebe muitas crianças, até você falando sobre o pré-diagnóstico aí que ele teve, né? E a forma correta aí como as coisas foram acontecendo, a gente percebe muitas crianças que vão, né? Que tem essa procura aí, os pais procuram aí no início, e essas crianças passam, de fato, por um processo de estimulação, e quando passa aí esse período e percebe que a criança desenvolveu, a gente acaba descobrindo outras questões, né? Então, a gente vê crianças aí com transtornos sensoriais, então aquela criança que tinha uma dificuldade em pisar na grama, em estar aí diante de algumas questões sensoriais mesmo, barulho, né? Onde mais tarde vai descobrir que talvez seja apenas um transtorno sensorial e não um autismo em si, né? Essa questão que você trouxe a respeito do preconceito, né? Eu acho que
que está muito enraizado aí na nossa sociedade algumas questões quando se trata da saúde mental, né? Muitas pessoas passam por problemas, muitas, né? Mas muitas pessoas deixam de procurar ajuda também. E o preconceito ele já começa aí, quando eu tô sofrendo, né, e eu não quero procurar ajuda, com medo do que as pessoas vão pensar. Nossa, mas eu vou no psicólogo, no psiquiatra, né? Eu costumo falar para os meus pacientes que o psiquiatra nada mais é do que um profissional médico que estudou medicina e que se aprofundou naquele problema que o paciente está trazendo para mim, né? Então, eu vou procurar o clínico geral? Ok, bacana, né? Mas talvez o clínico geral ele não vai conseguir dar um suporte que o psiquiatra vai dar, assim como os outros profissionais que são especialistas nas suas áreas, né? Então, por que não a gente buscar esse profissional que vai ajudar a gente, né? E aí a gente falando sobre a questão da saúde mental, sempre houve esse preconceito em torno da busca da ajuda, né? Então tem pessoas que às vezes está passando por uma depressão, está passando por transtornos aí de modo geral e que não procuram ajuda, às vezes por um preconceito pessoal, por uma ideia de que, eu vou procurar ajuda? Como assim, né? Eu não tô louco. A gente ouve, até o psicólogo ouve isso vindo às vezes do próprio paciente, né? Então a gente tem que desmistificar tudo isso para de fato conseguir, né, dar um passo além, né? A gente percebe que isso evoluiu muito aí com o passar dos anos, né? Voltando ali para a questão do autismo, ainda existe muito preconceito em torno disso, né? Preconceito ali, às vezes até dos próprios pais. A gente percebe, né? Não vou deixar meu filho fazer isso porque ele é autista, né? A gente ouve até a criança falar, não, eu não posso fazer isso, professora, porque eu sou autista, né? E às vezes é um autismo muito leve, né? De suporte ali leve, onde a criança ela tem o potencial, né? Todos os níveis ali, a criança tem um potencial que precisa ser desenvolvido, né? E para essas pessoas que vêm com essas frases, né, pessoal, eu acho que a gente tem que olhar para dentro de si e entender que todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por dificuldades, né? E quando a gente fala do outro, quando a gente fala, traz questões ali em relação a características, às vezes, do outro, né? A gente tá agindo ali de forma talvez muito, não só injusta, né? Como muito, fugiu a palavra, né? Mas assim, a gente pensar que ali tem um ser humano, né? Que ali tem um ser humano que passa por dificuldades como eu, né? Às vezes eu passo por dificuldades muito maiores que aquela pessoa, né? E que são palavras que a gente tem que tirar do nosso vocabulário. Que legal, muito interessante esse assunto. Se a gente ficar aqui falando sobre esse tema, a gente vai longe, né? Porque tem vários assuntos para debater. Mas dando continuidade aqui antes do encerramento, não tirando, né, o mérito dos homens, mais uma vez enfatizando que esse é um programa voltado para nós, mulheres. Gostaria, Grazi, que você falasse um pouquinho da importância da mulher na sua profissão. Como que você vê assim, as mulheres atuando hoje na psicologia? As mulheres na psicologia é a maioria, né, hoje em dia. A gente, tanto é que o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, quando ele vai tratar ali, tem uma reunião, vou mandar um e-mail ali para os profissionais, eles colocam prezada, entre parênteses, psicóloga, entre parênteses, né? Uma porque nós somos a maioria das profissionais aí na área da psicologia. E outra porque ele está, né, tratando aí dessas questões voltadas mesmo para o público feminino, né? Até essa semana passada, né, eu realizei uma palestra em outro município para falar um pouquinho aí sobre o Dia da Mulher, né? E aí eu coloquei algumas frases assim para causar um impacto ali para o pessoal, né? Onde dizia: eu vos declaro esposa e marido, né? Que legal. Colocando outras frases também, né? Enfatizando a questão da mulher.
E aí eu dizia ali durante, né, no decorrer, que o preconceito começa quando a gente se incomoda com a mulher em primeiro lugar, né? Então, assim, voltando ali falar da questão da mulher na psicologia, né? Eu acredito que a gente está ocupando espaços que antes não eram ocupados por mulheres, né? A gente está dando passos aí muito importantes em torno do público feminino, de mostrar para nós mesmas, né, que a gente é capaz, que a gente pode estar onde a gente quiser, né? Então, assim, eu fico muito feliz de falar sobre esses assuntos, né? E trazer o quanto as coisas podem se modificar ao longo do tempo, né? E eu acredito que muita coisa está acontecendo e muitas mudanças ainda vão ocorrer. Ai, com certeza, espero que nós consigamos alcançar assim, patamares cada vez mais elevados, porque nós merecemos, nós somos capazes e com certeza juntas, né, que é o mais importante, esse suporte, uma apoiando a outra, né, mulher apoiando mulher, a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. Com certeza, Thaís, com certeza. Grazi, muito obrigada pela presença aqui hoje. Foi uma honra estar com você, uma profissional muito competente, muito eficiente no que faz, muito querida no nosso município. Sou muito grata e muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Ai, Thaís, foi um prazer muito grande. Eu agradeço, né? Acho que falar sobre saúde mental, acho que nunca é demais, né? A gente tem muito aí a evoluir, mas, né, os pequenos passos que a gente der vai ser o suficiente para a gente sair do lugar. Eu agradeço o convite, viu? E diga aí pro pessoal de casa como que fazem para te encontrar, sua rede social. Eu estou no Instagram, né? Grazi Magalhães. É só digitar lá, procurar, né? E a gente está aí nos diversos lugares, né, na correria. Então, se precisar, a gente tem o nosso contato ali também nas redes sociais, né? E fiquem à vontade. Vou deixar o Instagram dela aqui para vocês seguirem. Vou deixar um QR Code aqui com um contato para caso alguém queira marcar alguma consulta, alguma avaliação com você. E é isso, pessoal. Muito obrigada por nos acompanharem. Espero que vocês tenham gostado do programa e venham conosco para o próximo programa também. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.